Maravilha, continuemos aqui com ainda, né, a lei de inelegibilidade, tema de suma importância e que realmente você, aí meu aluno, minha aluna, deve efetivamente saber. Como você já pôde notar, trata-se de uma lei extremamente pontual, uma lei que realmente merece os maiores respeitos aqui aos detalhes. Então vamos lá. No que tange a essa lei, artigo 2º, compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade. Muito bem, então o primeiro passo é a Justiça Eleitoral, a justiça competente para decidir quando se argumenta sobre a possibilidade de inelegibilidade. Não existe nenhuma outra justiça que pode tratar desse assunto que não seja a Justiça Eleitoral, haja vista a necessidade em que a parte detém, de arguir ou de pleitear os requisitos da inelegibilidade. Detalhe, o pedido de inelegibilidade do presidente da República, ele deve ser concedido para quem? Anotemos. Ele deve ser concedido, ou melhor, deve ser protocolado na Câmara dos Deputados. Então, se é na Câmara dos Deputados, o local competente para receber o pedido de impeachment. Ótimo. E o presidente da Câmara é aquele que coloca em pauta de votação ou não. Como nós vimos no caso da Dilma. Foi o Miguel Reale e a Janaína, ambos advogados e professores aqui de São Paulo, que entraram com um pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma, presidente afastada Dilma Rousseff, e caiu no colo de quem esse pedido? Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, até então presidente da Câmara dos Deputados. Foram colocado isso em votação. E vocês viram aqueles nossos ilustríssimos deputados que fizeram os votos, né? Sim, não, né? Enfim, e tantas outras situações que envolveram aquela cena, no mínimo, pitoresca, né, dos nossos deputados. Automaticamente, esse pedido, ele, uma vez aprovado, aceita a denúncia, porque a Câmara, anota aí, por favor, a Câmara, ela só vai fazer a admissibilidade da denúncia. O que seria a admissibilidade da denúncia? É justamente aquela, vamos lá, admissibilidade da denúncia. É justamente aquela que só irá aceitar se existirem provas de improbidade, provas contra o chefe do Poder Executivo, no caso. A Câmara não julga nada. Porque, uma vez que a Câmara aceitou, teve a admissibilidade do nosso pedido, consequentemente vai para o Senado. É formada uma comissão, e nessa comissão, que hoje aqui é presidida pela Anastasia, ex-governador de Minas, feito, obviamente, dando a condição de ampla defesa para acusado. Para acusado, no caso, que é o presidente da República. Consequentemente, é dado a possibilidade de apresentação de provas, testemunhas, e aí vai. E até depoimento pessoal. Uma vez que é feita essa comissão, é firmado um relatório e é marcada a data da votação do impeachment no Senado. E nesse dia, o Senado será presidido não pelo Renan Calheiros, será presidido, que é o atual presidente do Senado, será presidido pelo Lewandowski, que é o presidente do STF. Porque foi o próprio Supremo Tribunal Federal que deu todas as regras para o processo do impeachment, para evitar nulidade e questionamentos acerca, obviamente, do assunto. Acerca do assunto em tela. Muito bem.
E uma vez, e são 55, né, votos necessários para que a presidente seja afastada, porque tem que ser maioria absoluta qualificada. Diante disso, uma vez que o Senado ele ratifica a informação que essa votação tem que ser feita em até 180 dias, não é? 180 dias da situação, enfim, do acontecimento, se é que posso dizer assim, teremos a possibilidade e a necessidade de julgamento por parte do Senado. Se não houver o julgamento, consequentemente acarretará o quê? O retorno da presidente da República. Bom, e a Justiça Eleitoral, ela conhece essas arguições que envolvem inelegibilidade, que pode ser de candidatos a qualquer cargo, obviamente, eletivo. Essa arguição de inelegibilidade será feita perante 1. O Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a presidente ou vice. É o que está acontecendo recentemente. A chapa PMDB, PT, 2014, Dilma Rousseff e Michel Temer, está sendo impugnado no TST o quê? A quebra, obviamente, ou seja, a possibilidade de fraude das eleições, nulidade, obviamente, dessa chapa, como a gente fala, caçar a chapa, por terem recebido valores que não condizem com aquilo que foi declarado. Ou seja, o TSE, ele necessariamente está julgando uma situação específica, só arrumando aqui, isso. Uma situação específica. Vamos lá. Felipe, como eu estava aqui mexendo no microfone, não saiu o som, eu estou voltando um pouquinho, tá? Legal. A arguição de inelegibilidade será feita perante quem? O Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a presidente ou vice-presidente da República. Bom, em 2014 nós tivemos a chapa PT, PS, PMDB, em que nós tivemos como candidatos Dilma Rousseff e Michel Temer. E, consequentemente, essa chapa foi a vencedora. Mas foi proposta uma ação junto ao TSE de recebimento de valores que não constavam na prestação de contas. Agora, se o TSE ele julgar a chapa e cassar a chapa, consequentemente o STF tem que ratificar. O TSE ele pode cassar a chapa, mas, obviamente, o Supremo ratifica ou retifica. Depende aí da situação. Mas o presidente ou vice é para o TSE. Já a arguição de inelegibilidade deverá caminhar para o Tribunal Regional Eleitoral, quando se tratar de candidato a senador, governador, vice-governador de estado e do Distrito Federal, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Ou seja, o TRE ele é competente para julgar situações que envolvam representação do Estado, que obviamente é o Senado, porque o senador ele representa o Estado, governador e vice, obviamente o Estado, deputado federal, ou seja, os estados têm um número X de deputados, estaduais também, e deputado distrital. Então tudo que envolver, obviamente, mais do que o município, será o TRE. Porém, os juízes eleitorais, quando se tratarem de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, porque aqui a competência é apenas de um município. Ou seja, se nós estivermos diante da seguinte situação, em que envolver prefeito, vice-prefeito ou vereador, a jurisdição é pequena, trata apenas de um município. Aqui é o juiz da comarca, o juiz da zona eleitoral. Agora, o importante que eu tenho que frisar com você, a justiça eleitoral é a competente para resolver conflitos. Não importa a instância. Então, eu gostaria muito que você anotasse isso. O juiz eleitoral é o juiz competente para resolver qualquer conflito que envolva direito eleitoral. Mesmo que seja em época que não exista campanha.
mesmo que seja, obviamente, que não existe campanha, mas que tem a ver com o caráter eleitoral. Diferente de falar para você, o prefeito que desviou valores, aí já é outra justiça, justiça estadual aqui, tudo bem? Agora, juiz eleitoral é tudo que envolva o pleito, ou seja, a própria eleição. Bom, ainda sob lei de inelegibilidade, artigo 3º aqui da lei, caberá a qualquer candidato a partido político, coligação ao Ministério Público, no prazo de 5 dias, contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada. Olha a dica, hein? Qualquer candidato, partido político, coligação, Ministério Público, no prazo de 5 dias. O que costuma cair? Qualquer cidadão pode impugnar o candidato. Não. Outro candidato pode impugnar candidato. Qualquer cidadão não. Tem que ser necessariamente outro candidato. Ele sim irá impor as condições necessárias para que exista, obviamente, a situação que envolver alguma fraude àquela eleição. Detalhe importante é o prazo, 5 dias. Agora uma dica. Dentro da área de direito eleitoral, não existem suspensões de prazo por motivo de fim de semana ou feriado. Então, o que eu devo notar? São 5 dias, independentemente do dia. São 5 dias, independentemente do dia. Ou seja, o cartório é aberto final de semana? Sim. Em época de eleição, o cartório é aberto, final de semana também. E esta petição, ela deve ser o quê? Devidamente fundamentada. Fundamentada por quê? Porque deve ser apontado o embasamento legal. Vamos lá? Deve ser apontado o embasamento legal sobre... Deve ser apontado o embasamento legal sobre o motivo da impugnação do candidato, sobre o motivo da impugnação do candidato. Também, cara. A pessoa, ela pode ser candidata? Pode, desde que respeitados os requisitos legais. Se porventura não for, quem pode? Candidato, partido político, coligação, MP, no prazo de 5 dias, poderá impugnar. E esta fundamentação tem que estar embasada na lei. Ótimo. Outra dica importante para você, aqui está o artigo 4º da Lei de Inelegibilidade. Estou pegando aqui os itens mais importantes para você. A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a correr, após devida notificação, o prazo de 7 dias para que o candidato, partido político ou coligação possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive documentais, que se encontrarem em poder de terceiros, de repartições públicas ou em procedimentos judiciais ou administrativos, salvo os processos de tramitação em segredo de justiça. Outra dica. Passados os 5 dias para impugnar, uma vez impugnado, tanto aqui o candidato, o partido ou a coligação deverá contestá-la no prazo de 7 dias. E durante esse período já devem ser arroladas as testemunhas. Já devem ser arroladas as testemunhas. Com qual objetivo? Com o objetivo principal de fazer prova contrária àquela situação. Prova contrária àquela situação. Bom, essas provas documentais podem estar em poder de qualquer pessoa, não temos isso. As provas documentais, elas podem estar nas mãos de qualquer pessoa, inclusive em repartições públicas ou em processos judiciais. Claro, eu não posso requerer, a princípio, um documento que esteja em segredo de justiça, mas eu posso fundamentar para esse juiz que está o processo em segredo de justiça para que seja obtida uma certidão.
em que determina algum ponto daquele processo que nos interessa. Então, o que eu devo anotar para você entender? Processos que estão em segredo de justiça, processos que estão em segredo de justiça, consequentemente, poderão ser pleiteados, documentos ou certidões, sempre quando o juiz que está com este processo assim determina. Assim determina. Muito bem, quem determina é o próprio juízo que está com essa situação. Muito bem. O TSE em 2004, no acórdão 22785, determinou o quê? No processo de registro de candidatura, a abertura de prazo para alegações finais é opcional a critério do juiz. Olha que interessante, né? Pode ser feitas as razões finais no processo? Pode, mas se o juiz assim determinar e o prazo que ele achar melhor. Então, como que eu anoto isso? O juiz eleitoral, na situação que, o juiz eleitoral, na situação em que ocorrer a impugnação no registro da candidatura, o juiz determinará de forma opcional, a apresentação das alegações finais e o prazo. Então fica a critério do magistrado. Ótimo. E o TSE ainda, no recurso especial 26.100 de 2007, determinou, na ação de impugnação de mandato eletivo, a iniciativa para apresentação das alegações finais é das partes e do MP, fluindo o prazo independentemente da intimação ou vista, cujo termo inicial está vinculado, ou ao término da dilação probatória, ou a uma nova decisão do juiz, indeferindo-a por não ser relevante a prova protestada ou requerida. Muito bem. Nessa situação, a iniciativa para a apresentação das razões finais sempre será de quem? Das partes ou do Ministério Público. Como essa questão pode cair? Quem tem legitimidade para a apresentação das apresentações finais? Partes e MP. Muito bem. A partir da data em que for protocolizada a petição de recurso, existem 3 dias para as contrarrazões. Então vamos lá? São 3 dias o prazo de contrarrazão do recurso. Então apresentou o recurso, prazo de 3 dias. E recebidos os autos da Secretaria do TRE, estes serão autuados e apresentados no mesmo dia ao presidente, que também na mesma data os distribuirá a um relator e mandará abrir vistas ao procurador regional pelo prazo de 2 dias. Então, 3 dias para as contrarrazões. A secretaria tem que mandar já para o presidente do tribunal este recurso e será aberto 2 dias para que o procurador tome o seu parecer. Fim do prazo 2 dias, com ou sem parecer, os autos serão enviados ao relator e apresentará na mesa de julgamento em 3 dias, independentemente de publicação em pauta. Ou seja, o relator tem 3 dias para a apresentação deste recurso, né? Para saber se realmente é ou não é procedente. Bom, súmula do TST número 10, súmula antiga, mas ainda vigente. A contagem do prazo do recurso não se altera quando a sentença é entregue antes dos 3 dias. Vocês sabem que a sentença, ela tem que ser dada também em 3 dias, ela não vai se alterar também. E no caso, né, do acórdão 6.075 do TSE, 2012,
O Ministério Público será pessoalmente intimado dos acórdãos, em sessão de julgamento, quando, obviamente, nela publicada. Então, o Ministério Público, a intimação sempre é pessoal, notemos isso. A intimação sempre será pessoal. E a interposição do recurso especial e do extraordinário deve ser feitas em peças recursais distintas. Então, tanto o especial quanto o extraordinário sempre será apresentado em peças processuais distintas. Maravilha! Com isso, nós fechamos mais uma aula sobre lei de inelegibilidade. Muito obrigado. Continue estudando. Tchau.